Olá, professores e professoras. Então, dando continuidade aí às nossas formações, a gente chega na terceira formação, terceira e última, né, das nossas três formações de história aqui para o ensino médio. E a gente vai agora conversar um pouco a respeito do material digital, tá? E a relação desse material com o currículo paulista, e não só isso, né? A relação desse material com o que nós conversamos até agora, com relação à consciência histórica, com relação também à atitude historiadora. Tá? Então a gente entra agora no nosso terceiro e último encontro, onde nós vamos conversar sobre material e currículo. E aí, só para a gente relembrar, né, o que nós estávamos conversando até então, nós tivemos uma conversa sobre o currículo de História do ensino médio. Importante lembrar que o currículo da nossa disciplina no ensino médio, ele não segue necessariamente uma ordem cronológica dos fatos, porque ele é um currículo temático. Tá? A ordem cronológica ela está mais presente ali nos anos finais. No ensino médio, a gente não se atém tanto a essa ordem cronológica, porque a gente pressupõe que o nosso estudante já tem aí uma noção básica da ordem de acontecimento dos fatos, o que não nos exime da responsabilidade de retomar essas questões. É importante ver, sondar ali, né, diagnosticar se o estudante, a nossa turma, tem essa ciência da ordem cronológica. Se não, sempre é importante a gente estar atento, né, à necessidade do processo lá de recomposição da aprendizagem que nós conversamos. E aí também pensar que o currículo do ensino médio ele é temático porque ele é interdisciplinar. Então percebam, quem tem condições de levar o aluno ao longo do tempo em ordem não cronológica é o professor de história. Só quem tem essa facilidade metodológica, com rigor científico, é o historiador. O sociólogo, o filósofo e o geógrafo, eles não têm essa facilidade de conseguir viajar ao longo do tempo de maneira não cronológica como o historiador tem. Então, se a gente pensa em um currículo interdisciplinar, onde as 4 disciplinas de ciências humanas estão tratando ali da mesma temática ao mesmo tempo, faz sentido a gente olhar para a história do ensino médio em uma ordem não cronológica. Porque, por exemplo, hoje nós vamos ver uma aula que ela está falando aí sobre violência. E aí vocês vão perceber que essa aula que fala de violência, ela não segue ordem cronológica. Ela usa ali, nessa sequência de aulas, na verdade, que falam sobre violência, não segue uma ordem necessariamente cronológica. Mas nós, enquanto professores de história, conseguimos ir e voltar no tempo. Agora, para um professor de filosofia, por exemplo, isso é muito complicado. Ter essa noção exata, né, que a gente tem a respeito dos acontecimentos. Então, quando a gente pensa em um currículo interdisciplinar, onde as 4 disciplinas estão conversando ali ao mesmo tempo, a gente prioriza o tema e não a ordem cronológica dos fatos, visando aí uma melhor abordagem interdisciplinar. Tá? Pensando que o historiador tem facilidade em viajar ao longo do tempo, os demais não. Tá? Então quer dizer que eles não conseguem? Podem até conseguir, mas quem tem que ter domínio disso é o historiador e não o geógrafo. Tá? Então, só para a gente fechar essa discussão do currículo. E aí, no ensino médio, a gente está priorizando aí para o estudante o desenvolvimento de uma consciência histórica que está diretamente relacionada com o desenvolvimento de um cidadão autônomo, um cidadão crítico, um cidadão que saiba se posicionar frente às demandas complexas, né, da sociedade contemporânea. E aí a gente está falando de uma consciência histórica que depende muito do desenvolvimento de uma atitude historiadora. Atitude historiadora que vem se desenvolvendo ao longo do ensino fundamental, que no ensino médio não está ali explícita no currículo, mas que o desenvolvimento dessa consciência depende diretamente de uma atitude historiadora. E quando a gente fala de consciência histórica, a gente também está falando sobre o desenvolvimento de uma identidade coletiva.
É fazer com que o estudante se perceba sujeito da história, se perceba parte de um grupo, se perceba parte de uma coletividade e saiba que ele está hoje da maneira como ele está, porque o passado foi moldado de determinada maneira. Então percebam que no ensino médio, o passado não é um fim, o passado é um meio, para que a gente possa entender as condições do presente. E aí quando a gente fala do cidadão autônomo, né, crítico e que saiba se posicionar, é um cidadão também que dentro das possibilidades tenha condições de intervir ali no meio ao qual ele faz parte. Tá? Então era só para a gente poder retomar um pouco do que nós conversamos até aqui sobre o currículo. E aí a gente pensa que nós, em sala de aula, utilizamos materiais de apoio. Né? Então nós tínhamos aí, alguns anos atrás, o São Paulo Faz Escola. Depois do São Paulo Faz Escola, nós tivemos o Currículo em Ação. A gente teve também a época do jornal lá, né? Vocês devem se lembrar do jornal, para quem está na rede aí um pouquinho mais de tempo. E aí agora, esse ano, nós temos o material digital. Tá? É um material novo, é um material que ainda está se adaptando às necessidades da rede. E é um material que a gente precisa conversar sobre. Nós sabemos que é uma quantidade densa de slides. Ele traz em algumas aulas aí uma quantidade grande de conceitos e conteúdos. Então a gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque também não dá para a gente simplesmente descartar, tá? Porque é uma estrutura bem pensada, é uma maneira de se pensar a história interessante e, sobretudo, é um material que a gente consegue adaptar. E quando a gente fala de slide, eu creio que todo mundo na faculdade odiava a aula que o professor ficava lendo slide, né? Então eu não creio que seja justo também nós sermos o professor que fica lendo slide. Então a gente precisa pensar um pouco aí sobre a utilização do material digital, tá? Então, para a gente poder começar, vamos só retomar a estrutura do material. O material digital, via de regra, ele está separado da seguinte maneira. Para começar, foco no conteúdo, aplicando o que aprendemos hoje, tarefas SP e no final tem ali as referências. O que é o para começar? Para começar, é um levantamento de conhecimentos prévios. Tá? Ele é uma conversa rápida, como se fosse ali um diagnóstico do que o estudante sabe ou não sabe. A gente vai ver isso mais aprofundado aqui na aula que eu trouxe para a gente conversar. Então, para começar, ele é uma abertura da aula, é um levantamento de conhecimentos prévios. A ideia do para começar é que não se estenda por muito tempo. Sempre importante lembrar que nossa aula só tem 45 minutos. E aí a gente reserva um tempinho para fazer a chamada, reserva um tempinho ali para se organizar. Então sempre é importante estar de olho na gestão do tempo. Nós temos também dentro do material o foco no conteúdo. O que é o foco no conteúdo? São os conceitos. É a parte ali de conceito da aula, a explicação da aula, é aquele momento de, enfim, né, de diálogo ali com os nossos estudantes. Nós temos também o aplicando. Tá? O aplicando, ele é um momento em que o estudante vai pegar este conceito que ele aprendeu na aula e ele vai ser colocado diante de um desafio. Tá? O aplicando é uma coisa mais aprofundada. Ele pede que o estudante mobilize o conhecimento da aula para resolver uma questão da contemporaneidade. A gente pode resumir o aplicando assim. Porque a gente também tem, né, não está aqui no slide, mas a gente também tem junto com o aplicando, na verdade é antes, né, do aplicando, o na prática. Tá? O na prática são exercícios, enfim, propostas, aí, atividades relacionadas ao conteúdo. Então, primeiro a gente faz o na prática, tá? Que é um exercício sobre a aula. Depois a gente parte para o aplicando, que a gente vai aprofundar um pouco esse conteúdo, buscando aí um desafio da sociedade contemporânea. Tem também o que aprendemos hoje, que é uma sistematização, né, do que foi passado na aula. O tarefa,
tarefa SP ou tarefas SP, tanto faz, né, se é no singular ou no plural, que aí o slide vai mostrar para você onde que está o exercício dessa aula lá no repositório, tá, de tarefas. E por fim, a aula traz também as referências bibliográficas, tá, para o professor se aprofundar, para o aluno se aprofundar, de onde são tirados os conteúdos, né, dessa aula. Então, via de regra, a estrutura do material digital é essa. Pode ser que tenha alguma diferença básica de uma aula para outra, mas nada que vai ser muito além disso. Tá? Vai ser sempre seguindo mais ou menos essa ordem aí da estrutura da aula. E aí, quando a gente pensa no material digital, a gente precisa pensar em algumas coisas aqui, né? Primeira delas, o material digital, ele é um material de apoio ao currículo. Material digital não é o currículo. O currículo é o currículo paulista. O material digital, ele é um material de apoio, assim como o currículo em ação também era. Então, é importante pensar nisso. De onde que saem as aulas, né, do material digital? Elas saem do currículo. E a gente precisa lembrar, nós não podemos esquecer que o nosso currículo, ele é trabalhado em cima de habilidades. E aí eu trouxe para vocês um recorte da primeira habilidade do quarto bimestre, tá? Que é essa habilidade 503, que fala ali, identificar diversas formas de violência, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Uma habilidade grande, só que é uma habilidade que é trabalhada pela filosofia, geografia, história e sociologia. E aí vamos dar uma olhadinha aqui nos objetos de conhecimento da história. Está falando o seguinte: o uso institucional da violência, regimes ditatoriais e totalitários, golpes de Estado e terrorismo, apartheid na África do Sul e segregação étnico-racial no mundo. Então é um aulão, né? Pode perceber que o objeto de conhecimento da história é bem grande. E aí eu entrei no repositório para dar uma olhada nos slides do quarto bimestre, e aí tem esses 4 slides aí já, essas 4 aulas, na verdade, né? A aula 1 é o uso institucional da violência, e depois tem a aula Quando a razão vira barbárie, banalidade do mal, parte 1, parte 2 e parte 3. E aí a gente vai entrar em uma dessas aulas, a gente vai entrar na aula 4, tá? Lembrando que essa é uma aula do primeiro ano, que a gente tá pegando aqui. Mas antes disso, a gente precisa de uma colaboração de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Lá no repositório, quando vocês entram, para fazer o download da aula, seja em PDF ou em PPT, lembrando que se você baixa a aula em PPT, você pode editá-la em PDF, isso já não é possível. Mas quando você clica nessa aula, independente do formato que você escolhe, o repositório ele abre ali uma opção chamada avaliar. Então perceba que no recorte que eu trouxe aqui, a aula 2 e a aula 4, elas estão com o botão do avaliar. A aula 3 e a aula 1, não. Por quê? Eu queria mostrar justamente isso para vocês, que a aula 1 e a aula 3 eu não cliquei nelas. Por isso que não tem nada. Já a aula 2 e a 4, elas aparecem com o botãozinho ali do avaliar, porque eu cliquei nessas aulas. Quando eu clico, né, no avaliar, ele abre essa janela, escrito assim, ó, avaliação do material digital. E aí tem 3 campos. O que foi bom no material, o que poderia melhorar no material e registre o seu comentário. E aí vamos lá conversar sério aqui. Não adianta na sala dos professores ficar batendo papo com o professor e falar o material é bom, o material é ruim. Porque quem faz o material não é o professor da sua escola. Quem faz o material é a Coordenadoria Pedagógica, a COPED. Quem precisa receber o feedback se o material está adequado ou não é a COPED. E por onde que a COPED recebe esse feedback? Por aí, pela avaliação do material. Então não adianta
ficar falando o tempo todo, que o material é muito grande, que não dá tempo de trabalhar nas aulas. Enfim, falar o que tem que falar e não falar para quem é de direito. Tá? Então, é um material que está se adequando à rede. As pessoas que estão fazendo o material estão esperando esse feedback. Então, precisa que ele seja feito. Tá? Não adianta um professor só ir lá e responder. Todo mundo precisa lá e fazer as críticas que são necessárias ao material. Porque senão ele nunca vai se adequar à nossa realidade. E a gente precisa de um material adequado. Então, entrem lá e façam a avaliação do material. Tá? Não adianta ficar só na escola reclamando com quem não vai resolver. Acho que não tem outro termo aí para a gente falar sobre. Tá? Então, precisa fazer a avaliação do material, tanto os pontos negativos quanto os pontos positivos, porque ele também tem pontos positivos. Tá? Não vamos só ficar falando mal não, porque tem algumas coisas interessantes também que dá pra gente utilizar. Então, bora lá. Primeira série, aula 4, quarto bimestre, quando a razão vira barbárie. A banalidade do mal, parte 3. E aí, qual é o conteúdo dessa aula? Violação da liberdade e tortura no contexto da ditadura civil-militar na América Latina, Brasil e Chile. Objetivos: identificar e compreender as diversas formas de violência e seus usos no contexto histórico das ditaduras civil-militares no Brasil e no Chile, destacando os eventos e fatores que sobreviveram para a ascensão desses regimes autoritários. Então, quando eu falo para vocês que o currículo de história ele é temático e não cronológico, eu estou falando que a gente vai falar sobre uso de violência em um contexto histórico. Ou seja, a aula em si não é uma aula sobre ditadura militar. Ela é uma aula sobre uso de violência e para eu explicar o uso da violência, eu vou usar a ditadura militar. De onde? Do Brasil e do Chile. Tá? Então percebam que tem uma diferença entre uma aula sobre ditadura, explicando ali de onde a ditadura veio e para onde ela foi, de uma aula que usa um contexto histórico para explicar uma situação. Tá? Então, eu acho que fica claro aí essa diferença para todo mundo. Tá? Então tem que tomar cuidado que aqui não é uma aula sobre ditadura, é uma aula sobre violência dentro de um contexto. A gente usa um contexto para isso. Esse é o primeiro ponto. E aí vamos lá. Nós temos aqui o para começar. Nós vamos passar aqui dentro das sessões da aula, tá? O para começar, ele traz aí para o estudante que ele avalie, que ele olhe atentamente as imagens. E aí são duas imagens que remetem a um instrumento de tortura. E aí tem um primeiro slide ali falando: observe atentamente as imagens e tente dar um título para este monumento. E aí depois ele traz ali: de que maneira podemos relacionar a imagem do monumento Tortura Nunca Mais e a violação dos direitos humanos? O que ele evidencia sobre a instauração da ditadura civil-militar? Reflita e não esqueça de registrar suas anotações. E aí ele tem uma explicação ali, né? O monumento Tortura Nunca Mais, do Recife, foi o primeiro monumento construído no Brasil em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos brasileiros e apresenta o corpo de um homem nu em posição de tortura de pau de arara. Pau de arara, né? É uma tortura bem famosa da época da ditadura. Então, percebam que a aula, o para começar, já está dando a primeira indicação sobre o que nós vamos conversar nessa aula, né? Nós vamos falar sobre o uso da tortura, sobre o uso institucional da violência dentro desse contexto. E aí no para começar, está até falando ali de violação dos direitos humanos, né? Está pedindo aí uma série de mobilização para os estudantes.
Danilo, preciso necessariamente fazer exatamente igual o slide está propondo e fazer linha por linha desse jeito? Não precisa fazer linha por linha desse jeito, mas precisa fazer um levantamento prévio. Precisa, por exemplo, apresentar essas imagens para os estudantes. Ele já ouviu falar nessa questão do pau de arara? Sabe mais ou menos o que é uma violação de direitos humanos? Para começar, tá? Não é uma aula inteira aí. E aí, beleza. Depois disso, a aula vem para o foco no conteúdo. E o foco no conteúdo, ele está apresentando para o estudante o contexto da ditadura. Então, por exemplo, ele está falando ali, ó, a ditadura militar no Chile refere-se a um período sombrio da história chilena, que durou de 11 de setembro de 73 a 11 de março de 90. Ele começou com um golpe de Estado liderado pelo general Augusto Pinochet, que derrubou o governo democraticamente eleito de Salvador Allende. E aí ele contextualiza também a ditadura aqui no Brasil, né? O golpe de 64, que derrubou o presidente João Goulart, interrompeu um dos períodos mais ricos, democráticos e participativos da nossa República, convocados pelos grandes grupos econômicos e pelos principais meios de comunicação, os chefes militares, com o apoio direto do governo dos Estados Unidos, rasgaram a Constituição e submeteram o Brasil à mais longa e terrível noite de sua história. E eu achei muito legal esse slide aqui, porque eles dão nome aos bois, né? Primeira coisa que a gente tem que parar com esse negócio de chamar 64 de outro nome que não seja golpe. Porque basta ler Florestan Fernandes que a gente vai saber que 64 foi golpe. Não tem outro nome não, tá? Se você chama 64 de outra coisa, desculpa, mas você tá errado. 64 foi golpe. E ele dá um contexto geral, né? Geralzão ali do que foi a ditadura, bem superficial, né? Foi um golpe de Estado que derrubou 2 governos democráticos aqui no Brasil. Derrubou o João Goulart e lá no Chile derrubou o Salvador Allende, e mais ou menos essa ideia. E aí o foco no conteúdo ele segue, tá? A gente não vai passar slide por slide porque não é o caso aqui, porque a gente não vai ficar preso nessa aula toda, é mais ou menos pra gente só ver a estrutura da aula. E aí o que é interessante aqui? O que é uma coisa que eu gosto de fazer? Por mais que nessas formações aqui eu li bastante coisa dos slides. O slide é o apoio da minha aula. Então assim, eu coloquei lá na tela para o aluno esse slide aqui que está falando, né, do golpe de 64. Eu não preciso ler o que está escrito no slide, porque se eu viro para minha turma e falo, olha gente, ditadura militar começou em 64 porque houve um golpe de Estado onde o João Goulart, que foi eleito democraticamente, foi derrubado com o apoio da elite econômica, com o apoio dos meios de comunicação, tal, acabou, não preciso ficar lendo o slide. Eu já expliquei. O slide está lá na tela, se o aluno quiser ler enquanto eu estou explicando, ele lê. Se ele não quiser ler, ele não lê, não tem problema. Mas não precisa ficar preso em leitura de slide. Tá? A leitura de slide eu acho uma coisa muito chata. Para quem tem déficit de atenção, foi embora. Você ficar 45 minutos lendo slide, não tem aluno que aguente, tá bom? Então, não tem necessidade de ficar lendo linha por linha. Tem necessidade de explicar. E aí, na sequência, segue, né? Segue pro na prática. E aí, percebam que eu falei lá, né? O na prática, ele traz pra gente um exercício sobre a aula. E aí tá falando aqui, né? O legado da ditadura militar no Chile e no Brasil é extremamente complexo e controverso. Alguns setores argumentam que os governos militares eram necessários para salvar os respectivos países do comunismo e para promover o crescimento econômico, enquanto outros veem os regimes como uma violação brutal dos direitos humanos. A partir da citação e destaque, responda o que se pede. De que maneira podemos associar a ideia de razão e barbárie a partir da instauração da ditadura civil-militar tanto no Brasil como no Chile? Então percebam que ele deu um contexto ali falando que existe um grupo que defende a ditadura, enfim, né? E um outro grupo que é contra, e pede para o estudante
falar, olha, como que a gente está vendo essa questão aí da barbárie, né, dentro desse contexto? Então, veja só, não é uma pergunta sobre o que foi a ditadura militar, e sim uma pergunta sobre o uso da violência dentro da ditadura, dentro de um contexto. Então, novamente, não é uma aula sobre ditadura militar, é uma aula sobre uso da violência dentro de um determinado contexto. E aí é que essa aula em específica está falando sobre ditadura militar. Outras aulas não. Outras aulas não estão falando sobre ditadura militar. Estão falando sobre violência em outros contextos. Tá? Então, sempre bom estar atento. E aí também é interessante que Na Prática ele é bem extenso. E ele traz aqui pra gente o AI-5, o Ato Institucional número 5, né? O famoso AI-5, que acabou de vez com qualquer liberdade que podia ter naquele período. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre fonte, tá? Porque o material digital, ele traz muito o uso de fontes. Então percebam aqui, nós temos uma lei. Nós temos um ato institucional lá, o número 5, de 13 de dezembro de 68. Só que a aula também trouxe pra gente imagens de monumentos contemporâneos, trouxe uma fonte bibliográfica, tem ali também vídeos, tem uma riqueza de fontes. Tá? Isso é inquestionável, que existe uma riqueza de fontes históricas. Isso quer dizer que eu, enquanto professor, não preciso selecionar mais nenhuma fonte? Não quer dizer isso, de maneira alguma. Você pode sim trazer outras fontes. Posso não usar alguma dessas fontes que está na aula? Fica à vontade, a aula é sua. O que não pode é não trazer fontes. Ficar falando da história sem fundamentação. Isso não pode. Isso aí tá proibido. Tá bom? Tem que trazer fontes históricas. E aí, Na Prática, né, ele segue aí para o aluno analisar o AI-5, que é também um instrumento muito importante de uso institucional da violência. Está até falando ali, né, suspensão dos direitos políticos, enfim, bastante coisa, a gente não vai ficar preso aqui agora nisso. A aula segue, porque ela vai fazer a correção do aplicando. Tem o que aprendemos hoje, que é uma sistematização do que foi trabalhado na aula. Uma conclusão, né? Um encerramento aí da aula. E aí no tarefa, ele traz ali o localizador 10, 11 e 30. E aí ele está explicando aí para você, professor, como que você disponibiliza essa tarefa para o seu estudante. Tá falando ali, professor, para visualizar a tarefa da aula, acesse tarefas.cmsp.educação.sp.gov.br, clique em atividades e em seguida em modelos, em buscar por, selecione a opção localizador e aí você usa o localizador ali, 10, 11, 30 e clica ali no procurar. E aí também tem um tutorial, tá bom, para vocês darem uma olhadinha, que é uma tarefa sobre a aula, para o aluno poder aprofundar, né? Enfim, para ele poder, enfim, aprimorar aí os seus conhecimentos. Tem as referências que falam propriamente sobre a aula, tá? Nós temos aqui Norbert Elias, historiador famosíssimo ali, né, falando dos alemães, a luta pelo poder e a evolução dos hábitos no século XIX e XX. Hannah Arendt está falando ali um relato sobre a banalidade do mal. Hannah Arendt fala bastante, né, sobre isso. Também tem um Karnal ali para a gente estudar um pouquinho, história dos Estados Unidos, das origens ao século XXI. Tem ali a Flávia Cristina Paniagua, não sei se é assim que pronuncia, a instauração da ditadura militar no Chile, enfim, tem outras referências. Então, assim, a nossa conversa aqui hoje era para a gente pensar um pouco como que é a estrutura desse material até aqui. Calma que ainda tem outra coisa que a gente vai conversar. Era mais para a gente conhecer um pouquinho a estrutura desse material. Acho que fica claro para vocês
que não é um material cronológico, ele é um material temático, tá? Ele é um material que vai falar aí sobre temas ao longo da história. E quando eu falo para vocês sobre desenvolvimento de consciência histórica, eu acho que a gente precisa estar atento também, dentro desse material, a como que a atitude historiadora está presente, né, dentro desse material. Então vamos dar uma olhadinha aqui naquelas 5 etapas da atitude historiadora. Então lá no Para Começar, nós temos uma identificação, certo? Estamos identificando, porque está levantando conhecimentos prévios do estudante. A comparação e a contextualização estão dentro do foco no conteúdo. Agora, quando a gente precisa de uma interpretação e de uma análise, nós temos o na prática e o aplicando. E eu vou além disso. A gente está falando de uso institucional da violência. E eu quero que o meu estudante seja um estudante crítico. Quero que o meu estudante veja o que tem de passado no presente dele. E se a gente perguntar para o aluno, estudante, o que tem? Ele, né, viu ali, chegamos aí na parte final aí da banalidade do mal, aí, né, da barbárie e tal. Ele já viu mais ou menos como que isso foi usado ao longo da história. Será que não dá também para eu perguntar para ele como que essa violência ainda é utilizada hoje? E de pensar, né, em uma escola aí que está em um contexto de periferia, um estudante que vive em situação de desigualdade social, vulnerabilidade social, vítima muitas vezes de violência policial. Como que essa violência até hoje é utilizada de maneira institucional, né? A quem ela serve? Quais são os interesses por trás dessa violência? Precisa relacionar, precisa trazer isso para o presente. Não dá para ficar pensando só no uso da violência no passado como se tivesse acabado, né? Tipo, olha, acabou, tá? Foi só durante a ditadura. Quando acabou a ditadura, viva a democracia, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem não. Tem bastante coisa ainda acontecendo que a gente precisa pensar. Mas quando a gente faz aquela reflexão lá, né, que a gente fez sobre a consciência histórica, de quanto há de passado no nosso presente, eu acho que essa aula aqui serve bem para isso. Quanto há de uso institucional da violência hoje ainda? Porque a gente já viu que no passado teve bastante. Mas e no presente? Né? Quanto de violência ainda existe? Tá? Então, fica aí essa questão para a gente pensar com os nossos alunos. E isso não vai acontecer, é impossível isso acontecer se eu, professor, entrar na sala de aula e ficar lendo slide. Não façam isso, não leiam slide. A aula é de vocês, a aula não é do slide, a aula não é da secretaria, a aula não é da diretoria. Quem dá aula não é o governador, quem dá aula é o professor. A aula é sua. O slide é um material de apoio. Então não fiquem presos em leitura de linha por linha. Usem o material a favor. Editem, né? Aumentem, diminuam, separem a aula. Julguem aí o que é plausível ou não dentro desse material. Percebam que existe uma diferença entre utilizar o material como se nada tivesse acontecendo no mundo, não utilizar o material e utilizar o material da maneira como ele se adequa à realidade da sua turma. Então precisa tomar cuidado com isso. Nós já passamos pela 3ª prova paulista. A gente já sabe o que a prova paulista quer. Nós já entendemos como que a prova paulista funciona. E outra, educação vai além de resultado em prova. Educação está relacionada com a aprendizagem dos estudantes. A prova paulista é um dos instrumentos que nós temos para medir a aprendizagem. Então, se eu já sei como que o material é, já sei o que a prova paulista cobra, já conheço a minha turma, eu tenho todos os instrumentos na mão. Da mesma maneira como você pegava o currículo em ação, e eu espero que você
adaptava esse currículo à sua aula, o material digital é a mesma coisa, tá bom? Não vamos ficar lendo slide não, porque, gente, não dá, né? Muito chato, muito chato. Então, a gente precisa adaptar. Eu sei que todo mundo aqui tem condições de dar uma aula muito boa em cima desse material. Uma aula dialogada, uma aula contextualizada, uma aula onde nós podemos problematizar, né, o passado, desenvolver uma consciência histórica. Então, a gente precisa estar atento a isso. Eu sei que o material é passível de críticas, não estou falando que não é, porque eu também tenho as minhas críticas a ele, mas para além disso, como eu disse em uma formação anterior, quem é muito crítico de tudo não é crítico de nada. Então a gente precisa também estar atento aí às necessidades de adequação disso. Para a gente poder caminhar aí para o bloco final, eu queria só chamar a atenção de vocês também para o uso de fontes, tá? O uso de fontes históricas dentro do material. E aí eu vou chamar o Mark Bloch. Não vou chamar o Mark Bloch, né? Mas eu vou ler o Mark Bloch aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, porque o Mark Bloch, né, expandiu bastante a nossa ideia sobre fontes históricas. Que ele até fala para a gente ali, né? Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca, pode e deve informar sobre ele. E aí eu chamei o Mark Bloch porque por muito tempo a história considerou algumas coisas somente como fontes históricas. E o Mark Bloch está falando aqui para a gente que não, tudo que é produzido pelo homem é uma fonte histórica. Um relato oral que não está escrito, uma tradição oral é uma fonte histórica. Uma foto é uma fonte histórica. Uma lei, uma referência bibliográfica são fontes históricas. Uma pintura rupestre é uma fonte histórica. Tudo isso, tudo que envolve a história da humanidade são fontes e devem ser utilizadas por nós. Então, de maneira geral, fontes históricas são vestígios deixados pela ação humana. E aí, quando eu falo vestígios, é isso, é tudo que é produzido por nós. Tudo isso é uma fonte histórica. Então, quer dizer que daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, os historiadores vão pegar o currículo em ação, vão pegar o material digital, vão analisá-los, e isso será uma fonte histórica? Quer dizer sim. Quer dizer isso mesmo, serão fontes históricas. Quer dizer que essa formação aqui que nós estamos agora, daqui a 100 anos, será uma fonte histórica? Se o YouTube existir até lá, será uma fonte histórica. Tudo isso é fonte histórica, tá? O grafite lá da região central de São Paulo vai ser uma fonte histórica? Vai ser uma fonte histórica também. Não só o que está no Museu do Ipiranga, tá? As tradições orais indígenas são fontes históricas. Porque é isso, tudo que é feito pela ação humana. E aí essas fontes, elas podem ser materiais ou imateriais, que é isso que eu estou falando, né? Uma tradição oral passada de tempos em tempos, ela é imaterial. Ela não é material, porque a gente não consegue tocar, né, uma fonte oral. Então, por exemplo, até comparando aí, né, eu sei que não é legal, não gosto de fazer isso, mas vou fazer. Duas religiões. Então, por exemplo, quando a gente pega ali a tradição católica, nós temos um livro sagrado, né, a Bíblia. Ela traz ali uma fonte histórica material, está escrito ali, né, a tradição católica, os passos ali de Cristo, tal, enfim, a história lá, né, da religião católica. Agora, quando a gente vai, por exemplo, em um terreiro de Umbanda, a gente não tem necessariamente um livro, não tem, na verdade, né? Os terreiros, eles vão passando de geração por geração as suas tradições. São fontes imateriais, tá? E a gente também tem outra questão das fontes que são diretas e as fontes que são
indiretas. Fontes indiretas é quando nós estamos lendo algo que está falando sobre e não foi produzido ali no ato do acontecimento. Como assim? Nós estamos lendo, por exemplo, Hobsbawm. Estamos lendo lá a era... Enfim, uma das eras lá. Me fugiu qual era a era que eu ia falar. A era das revoluções. Lembrei, a era das revoluções. Estamos lendo a era das revoluções. O Hobsbawm não escreveu aquilo ali durante a revolução. Ele está lendo bibliografia sobre e produzindo uma outra. Então, eu, historiador, pego ali para ler sobre a Revolução Industrial. A partir do Hobsbawm, é uma fonte indireta, tá? Porque ele já está lendo sobre. Agora, quando eu pego ali, por exemplo, a carta do Pero Vaz de Caminha, quando eles chegam aqui no Brasil, isso é uma fonte histórica direta, porque eu estou lendo uma produção histórica do contexto. Ele não leu algo sobre, ele está relatando sobre. Agora, se eu vou ler uma interpretação sobre a carta do Pero Vaz, aí já se torna indireta. Tá? Então, só para a gente fazer essa separação, porque, como eu disse, né, a gente precisa ter esse olhar atento à separação das fontes históricas para nossas aulas. E aí, para concluir essa parte, o uso de fontes históricas no processo da atitude historiadora é fundamental para o desenvolvimento da consciência histórica, possibilitando uma melhor experimentação do passado. Como eu sempre digo, o passado passou. Não tem como experimentar o passado, não tem como tocar no passado. E a gente experimenta o passado através das fontes históricas. Então, quanto mais você, professor, faz uma busca refinada sobre fontes, mais eu possibilito uma experimentação do passado. Mais o meu estudante tem condições de voltar no tempo comigo, porque voltar no tempo é muito abstrato. Se eu não trago uma fonte histórica muito bem selecionada, fica muito difícil a gente trabalhar a consciência histórica, né? Desenvolver a consciência histórica através da atitude historiadora, tá bom? Então, o uso de fontes históricas, a seleção de fontes históricas aqui é primordial para a aula de história. E aí, para encerrar, as considerações finais aqui, né? Trago esse trecho aqui do Fonseca que está falando para a gente. O objetivo primordial do ensino de história é compreender os processos e os sujeitos envolvidos, descobrindo as relações existentes nos diversos grupos sociais e suas variações ao longo do tempo. Cabe então ao professor a apresentar e descobrir junto com o aluno essas singularidades existentes na história da humanidade, sempre fazendo interligações com o passado longínquo ao presente imediato, tornando possível ao aluno uma compreensão mais ampla da sua realidade histórica. Bom, eu acho que esse trecho aí, né, encerra bem o que a gente vem conversando. Importante pensar que a história está presente desde os anos iniciais. Nos anos iniciais, a criança ali se situa no tempo e espaço, quem ela é e a qual grupo ela pertence. Quando ela vai para os anos finais, já sabendo quem ela é, nos anos finais a gente leva ela para o passado, para ela ver de onde ela veio. Aí é uma viagem, né, ao longo do tempo aí. E aí agora ela já sabe quem ela é, sabe de onde ela veio. Então agora no ensino médio a gente vai pegar a mão desse adolescente aí e vai viajar com ele ao longo do tempo através de diversos temas para ele ver como a realidade social, como a contemporaneidade dele hoje é parte de atitudes passadas, né? De novo, vou voltar para a mesma pergunta. Quanto de passado existe no nosso presente? Acho que fecha bem isso que nós conversamos. Tem aí na tela para vocês agora um QR Code para vocês fazerem a avaliação dessa formação, tá? Da mesma maneira como eu pedi para vocês avaliarem o material digital, porque ele é passível de críticas, essa formação também é.
E para que eu possa trazer informações mais significativas para vocês, eu preciso que vocês me avaliem, tá bom? Então escaneia aí o QR Code na tela. Se não gostou, pode falar que não gostou, não tem problema. Se tiver ideias novas, né, sugerir novas formações, pode sugerir, fiquem à vontade, tá bom? Eu preciso saber aí o caminho que eu preciso para trazer novos subsídios para vocês nas aulas de história. Tá bom, para isso que eu estou aqui. Também convido vocês a assistirem às outras formações, se possível. Tem a História e Anos Iniciais, Desafios e Superações, que também são 3 formações sobre a história nos anos iniciais. Eu sei que aqui a maioria de vocês são de ensino médio, mas é legal, tá bom? A formação de História dos Anos Iniciais também foi bacana. E tem uma outra formação maior, que é as Ciências Humanas no contexto do currículo paulista, que aí acho que são 15 formações, que foi feita pela equipe de Ciências Humanas, tá? Então não é uma formação só de História. Ela está falando aí de História, Geografia, Sociologia e, na medida do possível, de Filosofia. A gente fala aí de diversos assuntos, passando pelos 3 segmentos. É uma formação que foi feita pela Ana Luísa, que é PEC de Geografia, e por mim. Tá? Então também fica aí o convite para quem puder assistir. Deixo meus agradecimentos às pessoas que participaram indiretamente da formação sem saber, então eu preciso dar o crédito a elas, que é o Bruno e a Isis lá da EFAP, que são meus formadores do programa Multiplica SP, de onde eu tirei muitas ideias para essa formação, então fica meu agradecimento aí para eles. E para o Rodrigo Costa, que é PEC de História lá de Assis, que é de onde eu tirei a ideia dos slides sobre a atitude historiadora. Então, como eu não quero plagiar ninguém, fica aí meu agradecimento e os meus créditos a eles. E aí, para quem quiser também salvar os slides da formação, só escanear o QR Code que eu já transformei esses slides em PDF, tá bom? Então fiquem aí à vontade para reproduzir, compartilhar, mandar para onde vocês quiserem, porque a formação não tem proprietário, a formação é de todos nós. Referências bibliográficas, tá bom? Quem quiser se aprofundar no que a gente conversou aqui hoje, tá aí disponível para vocês. E é isso. Agradeço aí quem está presente nas 3 formações, quem avaliar aí a avaliação positivamente ou negativamente, não tem problema. E qualquer dúvida, estamos à disposição aí, podem entrar em contato comigo aqui no Núcleo Pedagógico, deixar o meu e-mail aí na tela para vocês e a gente vai se conversando. Bom, então, espero ter ajudado. Até uma próxima formação aí em breve. Até a próxima.